Quem pecou? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus Cristo, diante de uma situação que eles não entendiam. E às vezes essa pergunta continua sendo feita por nós ao Senhor quando nós estamos diante de situações que também nós não compreendemos. Gente, antes de qualquer coisa, graça e paz, muito bom dia, um bom início de nova semana para todos nós, neste que é o último dia do mês, Nós estamos numa segunda-feira e nós estamos terminando agora o mês de março. Que Deus abençoe você, eu espero lhe encontrar bem e esse áudio, essa mensagem também lhe encontre bem em tempo oportuno. Se não tiver, a gente sempre diz aqui, vai ficar porque acreditamos no poder transformador da palavra de Deus que te alcançando pode transformar toda e qualquer situação. Temos visto Deus fazer isso, Temos acompanhado Deus operando por intermédio de sua santa e poderosa palavra e acreditamos que isso pode também acontecer na sua vida. Gente, o texto que eu gostaria de orar com vocês hoje é o de João capítulo 9, versos 1, 2 e pelo menos o início do 3. Diz assim, eu leio na Almeida Revista e Corrigida. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi quer dizer mestre, Ô mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, é uma pergunta interessante, apesar de ter sido mal formulada, e eu explico a você por quê. A pergunta, estão diante de um cego de nascença, portanto o homem nasceu cego. E a pergunta dos discípulos é, quem pecou, este ou seus pais? Bom, como nós somos cristãos e nós não acreditamos em uma vida antes disso, nós acreditamos, como diz o texto sagrado, Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então a pergunta é mal formulada, porque como é que ele poderia ter pecado para poder nascer cego, Esse é o primeiro ponto. Mas a gente olha para essa pergunta e encontra nela uma verdade. A gente tem uma tendência, e me permita usar o agente aqui, nós, todos seres humanos, temos uma tendência, uma inclinação muito forte de procurar culpados, motivo para estarmos enfrentando situações inusitadas da vida. Então a gente olha para algumas situações que nós não conseguimos explicar e logo tentamos, ousamos explicar estas situações atribuindo falta. Isso aí deve ter sido falta de alguém. Alguém pecou, normalmente, dependendo até da teologia em que você acredita, e como você enxerga a leitura bíblica, e normalmente as pessoas atribuem, como os amigos de Jó, culpa àquele que está enfrentando uma adversidade, dizendo, olha, ou você não tem fé, ou você não crê direito, ou você deve ter feito alguma coisa errada, deve ter dado brecha para Satanás. O que não dá para negar, pode acontecer. Muitas vezes o pecado é a brecha dada para o inimigo entrar. Muitas vezes situações que nós enfrentamos de adversidade, enfrentamos porque estamos em falta com Deus, como aconteceu com Jonas, aquela tribulação, aquela tempestade toda, era a falta do próprio Jonas que estava desobedecendo a Deus. Mas não dá para atribuir toda a tempestade que a gente enfrenta na vida à falta nossa. Existiram outras tempestades, como a do apóstolo Paulo, por exemplo. Ele enfrentou uma terrível tempestade em Atos, no capítulo 27, e não tinha falta da parte dele. Na verdade, Deus até tinha um propósito em tudo aquilo ali. O próprio Cristo com os discípulos também enfrentaram tempestades, e uma delas Jesus repreendeu. Então a gente precisa enxergar que não dá para colocar Deus dentro de uma caixa e afirmar, olha, toda situação de adversidade, a culpa é sua. E partindo desse pressuposto é que essa pergunta é feita pelos discípulos a Jesus Cristo. Eles dizem, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse assim, cego, para que ele enfrentasse isso na vida dele? Porque eles partem do ponto que alguém deve ter feito alguma coisa de errado, alguém deve ter pecado, alguém deve ter dado brecha, alguém deve ter dado motivo. E aí Jesus responde, pelo menos o início do verso 3, Jesus diz, nem ele, nem os seus pais. Olha, eu repito a resposta de Jesus Cristo, hein, gente?
Jesus responde dizendo: nem ele, e é óbvio isso, né? E nem os seus pais, nem os seus pais. Então, olha, ao invés da gente procurar culpados, vamos fazer a obra de Deus. Ao invés de procurarmos culpados, vamos glorificar a Deus com a nossa vida e mesmo diante, inclusive, das adversidades da vida, nós devemos erguer as nossas mãos, nós devemos continuar entendendo que Ele será sempre Deus, aconteça o que acontecer, e a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que essa semana reserva para nós, o que este último dia de mês, essa segunda-feira, tem ao longo do dia de hoje reservado para nós, mas, como eu sempre digo aqui, né? Deus está lá, Deus é soberano, nossa vida está nas mãos do Senhor e nós vamos entregar mais um dia aqui nas mãos do nosso bom Deus, vamos colocar esse dia nos pés de Cristo. Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã e obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Nós queremos dizer que te louvamos, te honramos, te engrandecemos, meu Deus, porque enxergamos o Senhor em cada evento da nossa vida. Tu és o nosso Deus e a nossa vida está nas tuas mãos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.